Muita gente acompanhou, Megali, uma polêmica envolvendo uma publicação de uma revista infantil em que meninas aparecem como modelos em fotos em posições sensuais. Pois bem, isso provocou uma ação do Ministério Público e o resultado foi a suspensão da publicação, que foi retirada das bancas. Essa aí. E aí a gente vê aí as meninas em posições sensuais, é indiscutível, né? Uma ali segura um peixe na boca e faz... E a gente, claro, preservou o rosto das meninas, que são menores de idade, mas provocou uma discussão enorme em torno da erotização da infância, por conta desse ensaio. E claro que erotização chama sensualidade, que também chama para sexualidade. Isso tem uma relação direta também com a pedofilia, que é um crime cada vez mais frequente no Brasil. A gente foi às ruas, ouviu o que as pessoas pensam sobre o assunto e também conversamos com a autora de um livro sobre pedofilia. Propagandas que veiculam as crianças e você tem que tomar cuidado nesse sentido. Você tem realmente que assegurar o direito à proteção à criança. Então você não pode expor a criança nem o adolescente. Teve um caso recentemente, né, e eu fiquei muito chocada com o que eu vi. Eu falo para ela assim, às vezes uma foto que você acha engraçadinha pode ser colocada de uma outra forma, pode ser vista de uma outra forma, de uma forma sensual, de uma forma de você estar se expondo. Você tem que ter essa intimidade com a criança, de pedir o celular a qualquer momento e ela te dá o código dela e você poder observar o que ela está conversando, o que ela está falando. Da mesma coisa no uso da internet. Simplesmente eu tenho a senha de todas as redes sociais dela, dou uma monitorada em tudo que ela posta, com quem que ela conversou, o que ela fez. Para a criança, ela se projetar, né? Mãe, brincar faz de conta, né? Então eu vou usar o salto, eu vou usar o batom, o menino vai usar o terno do pai. Isso é saudável. Outra coisa é você usar a imagem da criança erotizada. Isso não é saudável. Bom, pedofilia é um assunto sério, amplo. Com a Roseli Saião estamos conversando sobre como lidar com a erotização precoce das crianças e como, entre aspas, né, blindar. Ninguém quer blindar ninguém de nada, mas como proteger as nossas crianças de exposições que não são adequadas a determinadas idades. Roseli, bem-vinda de volta. A partir de que idade a criança pode ter contato com, por exemplo, cenas de sexo em filmes e novelas? Elas estão por aí, nós consumimos estas cenas. A partir de que idade a gente pode ficar à vontade de deixar que a criança ou jovem fique conosco assistindo esse tipo de imagem? Olha, Megali, principalmente a partir dos 11, 12 anos, né? Vou contar uma historinha rápida, bem engraçada. Uma mãe estava assistindo a uma novela onde surgiu uma cena assim que insinuava um relacionamento sexual íntimo. E o filho de 9 anos olhou assim apavorado para a mãe e falou: mas mãe, você faz isso com o pai? E ele ficou desesperado, ou seja, 9 anos ainda não está preparado para isso. Parece muitas vezes que eles não emitem reação nenhuma, mas lá dentro a gente não sabe o que acontece, a gente deve evitar. Marina, perdão. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora preocupada com o ambiente escolar. Ela fala: no ambiente da escola, os filhos estão mais expostos a publicarem, terem acesso a conteúdos que erotizam a infância? Olha, a escola deveria ser um local protegido para a criança, aliás, que defendesse, né, a infância, a criança. Mas hoje, veja, todas as situações de bullying acontecem quase sempre na escola, o que significa que nem sempre as escolas estão atentas, né, para o que os seus alunos fazem. É preciso que a gente pressione a escola para que ela tenha adulto em todas as situações onde há criança, porque só quando a gente está perto a gente consegue proteger. Agora, muitas escolas têm o Wi-Fi liberado para os alunos e se o aluno vai de casa com um tablet, com um celular que tem acesso à internet, aí é difícil controlar, não é? A não ser que a própria escola tenha conteúdos assim bloqueados. A Marina, Roseli, pergunta aqui pelo Twitter. Ela disse que a filhinha dela, que tem 3 anos de idade, está na escola e de vez em quando ela vai buscar a filha na escola e a filhinha está abraçada com outra menina, abraçada com outro menino, às vezes troca um beijinho na boca e ela se sente desconfortável com essa situação. Ela deve ficar preocupada?
Não deve ficar preocupada, porque nessa idade as crianças têm uma afetividade muito grande umas com as outras e, como eu já disse, elas imitam o mundo adulto. Eu gostaria de falar um pouco do selinho, né? O selinho no Brasil ainda tem um caráter erotizado e muitos pais e muitas mães adquiriram esse costume de dar selinho nos filhos e nas filhas. Isso é um pouco arriscado, que se a criança faz isso com o pai e com a mãe, ela acha que é absolutamente natural fazer com qualquer um. Há países em que o selinho não tem mais caráter erótico, mas no nosso país ainda tem. Roseli, bom dia, Laura. Eu gostaria de saber o seguinte, quando o melhor amigo, né, do seu filho ou a melhor amiga da sua filha tem esse lado mais sensual ou a criança já usa salto alto, passa batom, como lidar quando é o melhor amigo da criança? Depende da idade, Laura. Criança muito pequena, com menos de 6 anos, não vai nem conseguir fazer direito a essa observação, né? Ela vê a criança, o amigo, o colega e pronto. A partir dos 6, 7 anos, a gente pode alertar a criança. Você viu que fulana foi para a escola maquiada? Você viu o jeito de sua amiga fazer determinada coisa? Você viu seu colega brincando de namorar nessa idade? Então, só de a gente chamar a atenção, não precisa de discurso moral para a criança. Chamando a atenção, ela já percebe a nossa posição crítica em relação a isso. Agora, proibir assim as amizades é quase impossível, porque eles estão na escola, por exemplo, longe das nossas vistas, né? Olha, Roseli, o Heraldo Andrade pergunta, será que essas situações de exposição erótica não deveriam ser proibidas também nas redes sociais? Essa eu posso responder, é muito difícil proibir qualquer coisa na internet. Mas eu faço um complemento aqui, que é o seguinte, Roseli, quando a gente faz aqueles bloqueios nas redes sociais para que as crianças, nossas crianças, não tenham acesso a alguns elementos, a gente explica, Roseli, para os nossos filhos por que é que a gente está proibindo aquilo e o que é exatamente que está sendo proibido. Sim, a gente precisa explicar. Veja, quando se uma criança perguntasse para nós assim, eu quero estudar física, e a gente dá um livro de física, pouco ela vai entender, a não ser que seja um gênio, né? Então, é assim em relação a qualquer assunto. A gente deve dizer, há coisas aqui que eu estou bloqueando para você, que é coisa que você precisa crescer para entender. Nesse momento você não vai entender, eu estou protegendo você. A criança até pode espernear, reclamar, é legítima a reclamação, mas é dever do pai e da mãe fazer isso. Agora, você percebeu que muitos pais dizem que monitoram o uso da internet dos filhos, né? Nas redes sociais, principalmente. Mas eu tenho impressão que a idade desses filhos não deveria ser suficiente para estar em rede social, não é? Roseli, a gente comentou na nossa primeira conversa sobre essa história de ter namoradinho na escola, né, com 3, 4 anos. Mas isso continua acontecendo com 8, 9, 10 anos. E aí o corpo já está mudando de fato, já existe uma sensualidade de fato acontecendo no corpo daquela criança. Em que momento os pais podem liberar essa ideia de ter um namoradinho, mesmo que seja de brincadeira? Qual que é o limite disso? Porque com 12, 13 já está beijando uma boca de verdade, né? A gente não deve entrar na brincadeira da criança. Enquanto ela não sair da infância, ela é criança e namoro não é coisa para criança. Namoro é coisa para adolescente e adulto, né? Então a gente pode achar graça, mas não deve estimular. A palavra namorado, namorada não deve sair da boca do pai, da mãe, do adulto. Deixar com eles a brincadeira. Agora, quando o filho chega e diz assim, mãe, posso namorar? Ou a filha, pai, eu quero namorar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eles pedem autorização, é porque eles são crianças, né? Portanto, não está na hora ainda. Roseli, beijão, até semana que vem. Até semana que vem. Essa é a nossa educadora, sua educadora, Roseli Saião.